Olá, irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Vez ou outra eu vejo alguns comentários aqui no meu canal mesmo. É raro, mas acontece de alguém falar: "Ah, eu era católico e me tornei evangélico. Estou muito feliz." Eu acabei de ver um agora falando assim: "Eu era católica e me tornei evangélica. Saí da idolatria." Ou às vezes a gente vê aí, eu vi um vídeo que achei muito penoso, uma menina falando como eu saí da igreja católica para a igreja evangélica. E aí ela conta que o namorado dela sabia mais da Bíblia do que ela, e é mais ou menos assim a história dela. E ele era evangélico e aí levou ela para a igreja evangélica. E outros falam, eu era católico, mas agora eu conheci Jesus, né? E aí quando você vai conversar com esse tipo de gente, geralmente a pessoa não entende nada da igreja católica. Eu não sei como é que a pessoa diz que foi católico e não sabe nada da igreja católica. Sendo que eu comecei agora, tem alguns meses que eu estou na Igreja Católica e já sei algumas coisinhas aí, né? Eu acho que o mínimo assim, eu vejo gente dizer, como uma mulher falou aí, que passou 45 anos na Igreja Católica e nunca ouviu falar sobre a graça. Olha que mentira. Eu perguntei a ela se ela estava entrando na igreja com fone de ouvido ou com os ouvidos tapados, alguma coisa assim, né? Porque não tem condições. Porque o pouco tempo que eu estou na igreja, o que eu mais vejo de pregação cristocêntrica é, é na Igreja Católica. Na Igreja Católica, onde realmente há uma pregação onde Cristo é o centro, né? E quem fala o contrário é mentiroso. Nunca pisou os pés na missa, né? Não tem coragem de ir e fica inventando mentiras, né? Porque eu estou indo na missa e o que mais se prega na missa é a adoração a Deus e a Jesus Cristo. Então esse pessoal vive de fofoca, de falácias, de mitos, né? Então eu vou falar aqui sobre esses católicos aí que dizem ter saído da idolatria agora que se tornaram evangélicos, né? Que mentira. Se a pessoa individualmente estava dentro da igreja católica e ela era idólatra, este é um problema da pessoa, não da igreja. Então ela tinha esse problema lá na igreja. E agora, muitas vezes essas pessoas elas só trocam o tipo de idolatria. Se ela imaginava que ela idolatrava porque estava na igreja católica usando as imagens, agora ela troca a idolatria dela para fazer de um pastor ou qualquer um líder de uma dessas seitas aí um deus, né? Porque só quem pode fundar a igreja é um deus. E só um Deus fundou a igreja, que foi Jesus Cristo. Então, se alguém vai e funda uma outra igreja além da que Cristo fundou, ele está fazendo de si mesmo Deus. E eu, com a experiência de 15 anos de evangélico que eu tenho aqui, nas minhas costinhas aqui, eu vi muito esse fanatismo que os crentes têm pelo pastor. Às vezes alguém se preocupava de faltar o culto, não era por causa de Deus, não. Era por, era para o pastor não reclamar com essa pessoa, ou ia para o pastor ver que ela estava indo, entendeu? Então, tinha gente que para namorar tinha que ter a permissão do pastor, para casar. Já vi casos de pastor escolher casal, de desfazer namoro, né? E muitas outras coisas, e de gente que faz de tudo para que o pastor aprove as suas ações e a sua vida ali dentro da igreja. Então é uma coisa assim de dar ânsia, de você querer vomitar de nojo, de hipocrisia e de idolatria humana, né? Sem falar dos cantores, né? O que o pessoal não faz para ver um cantor gospel aí, um pregador, né? Que gente que paga ingresso para ver uma palestra de um pastor, né? Então esse pessoal aí quer falar de idolatria, né? É uma coisa assim interessante, assim, muito bonito esse pessoal querer falar de idolatria. Então não saiu de idolatria nenhuma, né? Ou se era idólatra era o problema pessoal da pessoa, não é o que a igreja ensina e não é o que a igreja vive, não é o que um católico realmente vive, não há nada a ver com idolatria, né? Somos os verdadeiros adoradores aos quais a Cristo fala lá
na palavra, né, que ele buscava verdadeiros adoradores que adorassem em espírito e em verdade. E os verdadeiros adoradores somos nós, né? São os católicos, são os membros da Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, né? E por que essas pessoas têm esse entendimento de que quando eles estavam na igreja católica eles eram idólatras? Eles nunca se viam como idólatras. Eles nem sequer entendiam direito o que era idolatria ou adoração, né? Mas aí quando em algum momento na sua vida ali, em algum momento crítico, ou ele está com uma doença horrível, ou ele está com um problema na família, quando ele está no pior momento da vida dele, aí aparece um crente evangélico, um sectário. Ou alguém vai bater na porta dele lá para explicar a palavra do Senhor para ele. E ele já não sabe de nada, ele é um católico desinteressado, ele já está faltando a missa aí um tempão, está em algum pecado, né? Aí ele abre a porta para novas descobertas, né? Novos ensinadores. Tem um padre lá para ensinar, tem a catequese, tem os irmãos, não. Ele agora quer ouvir outras conversas de umas doutrinas estranhas, né? E aí alguém chega e fala, entra na casa dele, ou ele é convidado para ir num culto aí, de alguma seita. Aí o que eles mais têm para pregar é falar mal da Igreja Católica, né? Porque o intuito desse pessoal é trazer católicos para dentro das seitas deles. Não é isso? Aí eles aproveitam a ignorância de um católico ignorante. Aí ele chega lá no culto, ele não sabe nada disso. Ele tinha lá a sua devoção a Maria, aos santos, tudo certinho, estava legal. Mas ele chega lá, entrou na seita, aí já tem um líder lá, né? Alguém, seja lá como ele chame, né? Pastor, apóstolo, bispo, assim, sei lá o quê. Ele vai estar lá, aí ele vai dizer: você aí que tem aquelas imagens. O cara nunca parou para pensar nisso, velho. O cara já era um católico de IBGE, não lia a Bíblia de jeito nenhum, né? Aí agora para ele é uma novidade quando alguém lê Êxodo 20. Porque está escrito aqui, ó, não fareis imagens de escultura, que esse pessoal entende a Bíblia toda errada, ensina errado, e aí já tem outro errado que entra numa seita dessa que nem era para entrar lá, que não sabe nada da Igreja Católica, vai lá sem saber de nada, aí é fisgado na lábia de Satanás. Porque foi assim que ele enganou Eva e foi assim que ele tentou enganar Jesus Cristo, usando a própria palavra de Deus. E aí você tonto, né? Não sabe de nada, não tinha interesse em ler a Bíblia, e agora se achou o Sherlock Holmes, o descobridor da Bíblia, quando entra numa seita. Aí chega lá, aí o cara tá lá, porque aqui, ó, está em Êxodo 20, aqui, ó, não fareis imagem de escultura, e você tá lá na Igreja Católica. Eles não gostam que a gente critique eles, mas se você for em qualquer seita dessa, eles têm curso para falar mal da Igreja Católica. Eles são hipócritas. Se você criticar qualquer coisa aqui do meio evangélico, eles, por que é isso? Agora não sei o que, começa tudo a se doer. Agora, no meio evangélico, um dos temas principais é falar mal da Igreja Católica. É o cerne, é o cerne, né? Porque os evangélicos cresceram roubando católicos. Católicos desavisados, né? Ou gente que não tem religião e se diz católico. Se batizou quando criança, nunca pisou os pés na igreja e fala que é católico, né? Aí chega lá, apresenta aqui, ó, Êxodo 20, aqui, ó. Aí dá aqueles gritos para chamar atenção, né? Quando a pessoa age assim, já é para você desconfiar. Coisa de querer chamar atenção, circo, teatro. Mas você foi bobinho, né? Você foi bobinha, não foi? É. Aí acha que agora sabe a Bíblia mais do que todo mundo. Sabe mais do que o padre. Aí fica tudo cheio do ego grande, né? Não, agora eu sei, eu conheci Jesus. Não conheceu nada. O que acontece? Aí o cara vai lá e fala, né? Aqui, ó, Deus mandou, não fareis imagem de escultura. Lá na igreja católica tá cheio de imagem de escultura ali, ó. São ídolos. Aí a pessoa, nunca pensei, nunca parei pra pensar nisso, ixi. E verdade, tá na Bíblia mesmo. Meu Deus, então o padre me enganou. Aí já começa aquele argumento da desconfiança, que é o que Satanás faz.
colocar você em desconfiança de Deus e dos enviados de Deus. Então você começa a desconfiar da igreja do Senhor. E isso já é um pecado. Desconfiar da igreja de Deus. Você começa a desacreditar da igreja do Senhor, dos seus sacerdotes, dos ensinamentos. E você nem sabe quem é aquele cara que está pregando ali naquela seita, como aquela seita se originou, e vai caindo na lábia desses mentirosos. Aí você, eita, é mesmo aqui, ó, tem mesmo Deus falando que não pode mais. Misericórdia. Aí ele vai e fala, lá, Maria, porque lá, sabe o que vocês estão fazendo lá? Vocês estão adorando Maria. Aí você, meu Deus, aquilo que eu fazia era adoração? Eu não sabia. Meu Deus, aí você acha que está descobrindo o mundo ali. E um cara que às vezes ele também, coitado, foi enganado, tá te enganando. Aí você sai da Igreja de Cristo de 2000 anos, a Igreja Católica tem 2000 anos, né? Fundada pelo Senhor Jesus Cristo, por Pedro, aí vai para uma igreja da esquina que tem 20 anos de fundação ou 10 anos. Não lia a Bíblia, não lê direito. Aí você, ao invés de você ler a Bíblia e entender na visão do Espírito Santo, você deixa outra pessoa abrir seus olhos e ler a Bíblia por você e dizer que a Bíblia está dizendo o que ele quer que a Bíblia diga. Porque quando a Bíblia fala de imagens, nada tem a ver com a Igreja Católica, com as imagens da Igreja Católica. Aquelas imagens eram dos falsos deuses daquela época. A Igreja Católica não tem imagem de deuses nenhum. Lá você não vai entrar na Igreja Católica e achar uma imagem de Astarote, de Zeus, de Baal. Não existe isso de Bafomé. Não tem uma imagem pagã dentro da Igreja Católica. Quando você entra na Igreja Católica, você vai ver a imagem da Mãe de Deus, a imagem de José, a imagem de Jesus. Aí você quer dizer que a imagem dos santos de Deus e do nosso Cristo. Você já imaginou a blasfêmia que é isso? Você dizer que as imagens que representam o nosso Senhor, você dizer que aquilo ali são falsos deuses? Que aquilo ali é idolatria? Você foi enganado pela serpente. Parabéns. Por que você não procura saber a origem dessa igreja que você diz que é de Deus? De onde é que ela veio? Procura saber a origem dela, como é que ela começou para você ver. Eu sei. Ah, irmão, você procura a origem da igreja católica? Aham. É mesmo? Ela começa em Jesus Cristo? É. Ela é a igreja da Bíblia? Sim, senhor. Tem como provar isso? Tenho vários vídeos aí provando. E eu nem trouxe todas as provas, que não dá tempo. Eu nem li a patrística aqui ainda. Eu nem li a patrística. Então, você, meu irmão, esse vídeo é mais para alerta para os verdadeiros filhos de Deus. Você que é católico, não abra a porta para a gente lhe ensinar outras doutrinas. A própria Bíblia ensina isso. Não saia da missa para ir para um culto evangélico protestante ou de qualquer outra seita. Não faça isso. Né? Eu fui um trabalhão, passei 15 anos enganado, né? 15 anos buscando encontrar a Igreja de Cristo. Por quê? Porque eu rejeitava a Igreja de Cristo, porque essas pessoas sem entendimento me ensinavam que ali não era a Igreja de Cristo. E eles fazem isso. Aí manipularam tua cabeça, fizeram lavagem cerebral, e você diz que agora conheceu Cristo. Que nada. É porque você nunca deu atenção a ele. Se você desse, você não tinha saído da igreja dele. E você ainda está errado agora. Você ama Cristo mesmo? Por que você não está na igreja dele? Então, para esse pessoal desavisado que acha que Deus proibiu imagem, né? Esse povo vê aí meus vídeos, né? Tá aí, tem vários vídeos explicando as imagens, a comunhão dos santos, que tudo é correto, tudo é bíblico, tudo vem de Deus, vem da igreja que Deus colocou na terra, tá bom? Cuidado aí com esse pessoal que fica colocando desconfiança em você, né? Lá na Bíblia
lá em Coríntios, falando sobre amor, diz que o amor não suspeita mal. E o que mais esse pessoal coloca na sua mente é suspeita, para que você suspeite do padre, para que você suspeite da igreja, da teologia da igreja, para que você desconfie. É o que Satanás fez com Eva. Não foi assim que Deus te disse que não pode comer desse fruto? Aí Eva, não, é porque podemos comer todos, menos desse aqui. Aí Satanás lá, não, sabe o que é, Eva? É porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a ele, vai saber igual a ele. E ele não quer que você fique igual a ele, não. Você vai morrer nada. Come. Olha que fruto bonito. É a mesma coisa. Aí você chega nessas seitas aí. O quê? Igreja Católica de Cristo? Ah, você já sabia da Inquisição? Você sabia das cruzadas? Ah, é? De Cristo? E aquelas imagens ali? Não lembra não que Deus proibiu imagens? Cuidado, viu? Cuidado. Deus abençoe a todos. Ave Maria. Fiquem com Deus.